Olá, boa tarde. Eu me chamo Camila Gonzaga e estarei apresentando um atual trabalho juntamente com minha colega, Lívia Oliveira Lopes, que vai aparecer aqui posteriormente. Nós duas cursamos o curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus, e vamos estar aqui apresentando o problema de roteirização de veículos, o PRV, só que com frota heterogênea. Vamos fazer aqui um estudo bibliográfico, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho foi proposto pela disciplina de Técnicas e Economias dos Transportes, uma matéria ali ministrada pelo professor Marcos. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente precisa lembrar da importância do transporte para a nossa vida. O transporte está intrínseco na vida do ser humano. Ele aumenta a qualidade de vida, diminui as distâncias ali quando a gente quer visitar os parentes, quer visitar os familiares, os amigos. Mas quando a gente fala de produto, de cargas, muitos produtos chegam até a gente por meio dos transportes. Seja ali, né, o serviço porta a porta, que muitas vezes a gente pede pelo e-commerce e chega na porta das nossas casas esse produto. Mas outras vezes a gente vai até a loja física. Mas o produto, ele chega até a loja física por meio do transporte. Toda essa cadeia ali, né, todos os envolvidos na cadeia de suprimento de certos produtos, na cadeia logística, tem vários meios de transporte, vários tipos de transportes. E quando a gente fala sobre essa importância, vale a gente lembrar sobre os custos logísticos, porque os transportes, eles têm bastante custos. Para vocês terem noção, no Brasil, uma pesquisa em 2022, os custos logísticos representam 13,7% do PIB brasileiro, cerca de 1,19 trilhão. Então, pelo Instituto, ali é uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Logística e Supply Chain em 2022. Então, a gente vê um impacto, o custo que o transporte tem para a sociedade, nesse cenário em que a gente viu a importância do transporte para o ser humano, mas também vimos que eles acarretam custos logísticos. Precisa-se buscar estratégias que reduzam esses custos, mas também que mantenham ali a qualidade do serviço, porque nenhum cliente quer que o produto chegue danificado na sua casa. Ou então, nenhum cliente, na verdade, nenhum varejista ou nenhum lojista quer que o produto chegue na sua loja danificado ou fora do prazo. Então, precisa-se manter essa qualidade no serviço, mas deve-se buscar essa diminuição nos custos, porque a gente viu que são custos altíssimos. E para manter esse equilíbrio não é fácil, porque quando aumenta a qualidade, consequentemente aumenta o custo. Mas quando diminui os custos, a qualidade diminui. Então precisa-se buscar esse equilíbrio e estratégias que ajudem a manter esse equilíbrio. E uma dessas estratégias, uma dessas ferramentas é a roteirização. Que a roteirização é uma estratégia ali que vai manter essa qualidade no serviço, mas vai diminuir custos, como por exemplo os custos que estão relacionados a distâncias e os custos que também estão relacionados com os tempos. Diminuindo a distância, diminuindo o tempo de entrega, consequentemente consegue diminuir os custos e mantém ainda assim a qualidade do serviço. Que a roteirização ela venha como uma solução ali para diminuir os custos e manter a qualidade do serviço, né, do transporte, a roteirização ela também possui algumas problemáticas, e daí vem o nome, PRV, Problema de Roteirização de Veículos. E o PRV, ele vai ter que determinar algumas rotas que vão atender os seus clientes que possuem alguma demanda conhecida. Só que ele tem que respeitar alguns atributos, por exemplo, a janela de tempo, o tempo de entrega, prazos, e esses atributozinhos vão deixando a roteirização mais complexa e, consequentemente, mais difícil ali de conseguir determinar essas rotas. Então, quando a gente traz isso para a prática, sobre os veículos, a roteirização, a gente percebe que raramente eles vão utilizar uma frota homogênea. Então, quando a gente pede um produto lá da China, para chegar até a gente, passa por diferentes modais. Vai passar ali por navio, depois vai passar por um caminhão, depois vai passar por um carro. E não só entre países, mas também dentro do nosso país vai passar por diferentes modais. É o que acontece no dia a dia, a heterogeneidade de frota. E cada veículo ele vai ter os seus diferenciais, vão ter capacidade diferente, consumo de combustíveis diferentes, a velocidade vai ser diferente, vantagens diferentes, enquanto, por exemplo, o caminhão, o carro consegue ali atender um serviço porta a porta, o ferroviário não, ele vai parar lá no terminal. Então, cada um vai ter os seus benefícios, mas também vão possuir suas desvantagens. Mas a gente percebe que, ao fazer a combinação desses modais, consegue-se fazer uma combinação também de vantagens.
E o PRVH, que seria ali o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea, ele vai buscar encontrar não apenas a melhor sequência de visitas, mas também a alocação mais adequada de cada tipo de veículo. A alta complexidade que a gente tem ali da roteirização, porque tem que respeitar a janela de tempo, prazo, tempo de entrega, capacidade do veículo, o consumo ali do combustível de cada veículo vai ser diferente, como determinar essas rotas. Todas essas questões vão deixando a roteirização cada vez mais complexa. A gente tem a questão da inviabilidade computacional, que muitas vezes não vai conseguir resolver essas problemáticas, né? Nos dá ali uma solução da melhor rota. E para isso, a gente tem alguns métodos, os métodos heurísticos e os métodos meta-heurísticos. E eles não vão garantir a solução ótima, a solução perfeita, exata, mas eles vão fornecer ali uma resposta de boa qualidade em prazos aceitáveis. Então eles vão dar uma resposta ali boa, não vai ser a melhor, mas eles dão uma resposta boa que vai conseguir atender os prazos, mas também que vai conseguir atender aquela rota ali de forma adequada. Então dessa forma é possível equilibrar custo, nível de serviço e viabilidade. Diante disso tudo, o objetivo do atual trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema, o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea, buscando compreender os métodos utilizados, meta-heurísticas, heurísticas ou se utilizaram outros métodos, os principais desafios enfrentados e os resultados obtidos, além de identificar lacunas na literatura e avaliar a contribuição dos estudos que estarão contidos no nosso portfólio final. Para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes no planejamento do nosso portfólio final, nós precisamos entender como que foi feito a seleção desse portfólio, né? Como é que foi feito os filtros para chegar nessa quantidade de portfólio. Então, nós utilizamos o PRONUC para realizar essa seleção ali de artigos, né? Que ele é um processo sistemático e estruturado para identificar e selecionar artigos científicos relevantes. Então, o PRONUC, ele nos dá uma metodologia para conseguir filtrar os artigos, para sair dos artigos brutos, para chegar até um portfólio final em uma quantidade ali menor e que atenda ao nosso tema. Então, o objetivo da aplicação é garantir a construção de um portfólio bibliográfico de qualidade, alinhado ao escopo da pesquisa sobre o problema de roteirização de veículos. As palavras-chave utilizadas foram problema de roteamento de veículos, problema de roteirização de veículos, roteamento, roteirização, PRV, frota heterogênea e heterogeneous flat. Agora, as bases de consultas, utilizamos duas bases de consulta. O CAPES periódico, no qual a gente utilizou alguns filtros, por exemplo, os filtros de apenas artigos com acesso aberto, revisado por pares, publicado entre 2010 e 2025, o idioma português e o tipo de documento unicamente o artigo científico. Agora, na outra base de consulta, o Análise de Encontro Nacional da Engenharia de Produção, também conhecido como ENEGEP, a gente não utilizou todos esses filtros, unicamente utilizamos o filtro ali das publicações entre 2010 e esse gráfico sobre a quantidade de artigos selecionados no periódico, nos periódicos CAPES e ENEGEP, em que o azul é o CAPES e o laranja é o ENEGEP, a gente percebe que roteirização ele teve uma quantidade mais expressiva. Mas vale lembrar que roteirização, muitos dos artigos que tinham essa palavra-chave remetiam muito a artes cênicas. Então, muitos artigos não foram utilizados no nosso escopo, porque não era compatível. Então, em segundo lugar, a gente tem o roteamento, aqui que também teve uma quantidade mais expressiva em relação aos outros. E a gente já utilizou mais artigos aqui dessa palavra-chave do que... Aqui no gráfico 2, nós temos as etapas do PRONUC que vai nos ajudar a visualizar como que a gente chegou no portfólio final, né? Nessa quantidade de portfólio final. Inicialmente, nós tivemos 328 artigos, totalizando ali do CAPES e do INEGEP. E a gente já tinha aplicado aqueles filtros iniciais de sessão em português, 2010 a 2025, e a gente teve ali uma quantidade bruta de 328 artigos. Depois a gente utilizou o software Excel para colocar todos esses títulos desses trabalhos para que ele permitisse que a gente realizasse os futuros filtros, por exemplo, o das duplicadas, em que a gente utilizou o Excel para procurar quais que apareciam mais de uma vez, aquelas duplicadas, e excluímos as duplicadas para que cada trabalho ele aparecesse apenas uma única vez.
Então, saiu de 328 artigos e foi para 222 artigos. Fizemos a leitura dos títulos, que foi realizada de forma subjetiva, entre mim e Lívia, em que a gente julgava aquele título, se ele condizia ou não com o tema, com frota heterogênea, e como eu tinha dito anteriormente, muitos dos artigos não condiziam com transporte, muito menos com frota heterogênea. Então, saímos de 222 e tivemos 52 artigos, e teve essa queda drástica, né, por conta disso. Depois seguimos para o reconhecimento científico, que a gente teve 13 artigos no total, mas o reconhecimento científico a gente analisou da seguinte forma: nós utilizamos a plataforma escolar, Google Escolar, em que a gente colocou no Excel as citações ali, os artigos, né, de maior citação para o de menor citação, ou seja, em ordem decrescente, e utilizamos a regra de Pareto de 80% das nossas citações. Então, 80% das nossas citações seriam ali os que possuem um maior reconhecimento científico, aqueles estudos de reconhecimento científico. Então, tivemos 13 trabalhos que possuem um reconhecimento maior, ou seja, que possuem uma quantidade maior de citações em comparação aos outros. Mas vale lembrar que os artigos mais recentes, eles não têm uma quantidade tão expressiva de citação, porque eles têm um tempo de publicação menor que os outros. Não significa que eles são irrelevantes, mas significa que eles não tiveram tempo suficiente para serem citados em outros trabalhos em comparação a um trabalho que foi publicado em 2015, porque esses artigos recentes referem-se a 2023 e 2024. Então, a gente teve aqui 4 artigos recentes. E os autores de destaque, nós tivemos 2 autores de destaque, que apareceram mais de uma vez, que foi o Rodrigo e a Bianca. Só que o Rodrigo e a Bianca, eles já estavam no grupo A, ou seja, no grupo de reconhecimento científico, então não foi necessário tirá-los do grupo C, né, para estar contemplando ali o grupo A. Então, a gente teve essa quantidade. Seguimos, tivemos o quê? O filtro da leitura dos resumos, em que desses artigos nós lemos os resumos, né, para que a gente julgasse se esses temas, se esses artigos, na verdade, condiziam com o nosso tema. E, por final, no filtro final, foi a leitura integral, em que a gente leu o artigo todo, né, desses 10 artigos que foi da etapa anterior, da leitura dos resumos, para ver se eles condiziam ou não. Muitos condiziam com o PRV, desses 10, mas muitos não falavam necessariamente sobre frota heterogênea, então foram excluídos. Então, saímos de 10 e chegamos em um total no portfólio final. Aqui a gente percebe a tabela sobre o nosso portfólio final, né? Que a gente tem um título, um ano, os autores, citações, 7 trabalhos que compõem o nosso portfólio. E quando a gente analisa o número de citações, a gente percebe que aquele que possui um ano mais recente, né, de 2024, ele tem um total de 0 citações, condizendo com o que eu comentei anteriormente, que não necessariamente é um trabalho irrelevante, mas é um trabalho que tem um tempo menor de publicação em comparação aos outros, então, consequentemente, ele não foi citado em outros trabalhos. E a gente percebe aqui que o trabalho de Bianca e de Rodrigo de 2015, né, eles possuem um total de 15 citações, sendo o de maior reconhecimento científico aqui, né, e coincidentemente, Bianca e Rodrigo são os nossos autores aqui que apareceram mais de uma vez no nosso portfólio final. Eles aparecem aqui em um trabalho de 2017, uma revisão sistemática da literatura sobre o problema de roteirização de veículos. Então, são os nossos autores que aparecem repetidos, e os dois em conjunto, né, no mesmo trabalho. E essa tabela 2, ela vem nos mostrando onde é que esses trabalhos eles foram publicados, em quais periódicos. Então, a gente vê aqui uma predominância do periódico dos transportes, né, que é um periódico nacional, mas tivemos ali a revista de Gestão e Secretariado, a revista Produção Online, Gestão em Produção, a revista Olos, que é uma revista científica digital do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
Então a gente vê aqui uma diversidade de a análise bibliométrica agora, e inicialmente a análise dos artigos do portfólio, a gente percebe que 3 dos nossos 7 artigos foram publicados no periódico Transportes, o que mostra que esse periódico é um dos principais meios de publicação sobre esse tema, o PRV com frota heterogênea. Também, como a gente também tem uma expressiva quantidade de periódicos diversificados, a gente percebe um caráter multidisciplinar do tema, mas infelizmente não é concentrado ali em um meio de publicação de divulgação internacional de impacto, né? Anteriormente a gente falou sobre a relevância dos periódicos, agora a gente vai falar sobre o reconhecimento científico dos artigos. A gente percebeu que a quantidade variou de 0 a 15 citações, né, nos trabalhos, e como eu tinha comentado, o que não teve uma quantidade nula de citação foi de 2024, o que revela ali por estar pouco tempo exposto, né, então consequentemente tem uma quantidade menor e nula de citações. E o artigo mais citado, com 15 citações, ele configura-se como de maior reconhecimento científico do nosso. Agora, falando sobre a relevância dos autores, a gente percebeu que Bianca Arbini e Rodrigo Rosa apareceram em mais de um dos trabalhos, apareceram em 2 trabalhos do nosso portfólio final, e os demais autores apareceram uma única vez, mostrando ali uma dispersão da produção científica sobre o tema no Brasil, né? Mas, infelizmente, a gente percebe também que não há uma sociedade consolidada, o que a gente consegue visualizar que são apenas contribuições pontuais, o que não é tão bacana para o estudo, né? A gente percebe uma lacuna nesse estudo devido a essas apenas contribuições pontuais e não mais utilizadas. A gente percebeu que roteirização e roteamento tiveram uma maior expressividade de quantidade quando a gente pesquisa nas nossas bases de consulta. Porém, muitos dos artigos, principalmente de roteirização, quando a gente pesquisa a palavra-chave roteirização, não foram utilizados por abordarem temas diferentes ali que não condiziam com o nosso escopo. Então, mostra a importância, né, da necessidade de adotar um método que venha realizar esses filtros, né, de forma rigorosa e de forma precisa, porque muitos dos artigos, aquela quantidade bruta, muitos não vão condizer com o nosso tema, então relevando a importância de adotar. Continuando com a análise bibliométrica, mas falando sobre as referências dos artigos selecionados, a gente percebeu, quando a gente faz a análise da distribuição temporal, que as referências elas foram concentradas entre 1990 e 2010, e esse período, né, de 1990 e 2010, ele foi marcado pelo avanço de heurísticas e meta-heurísticas aplicadas ao PRV e suas variantes, que inclui ali a frota heterogênea. O que mostra que os artigos atuais, eles ainda se apoiam fortemente em bases clássicas, por mais que não estão citando diretamente os autores, que a gente vai até ver esses autores das referências, mas estão indiretamente correlacionados. Os periódicos dessas referências, nós tivemos o destaque para European Journal of Operational Research, Computers and Operations Research e Transportation Science, periódicos de grande impacto internacional, e o nacional a gente teve o periódico Transporte ali, que foi um dos principais meios de publicação do tema, né? Então a gente viu do nosso portfólio final, o periódico Transportes foi um dos principais, e também nas referências do nosso portfólio, ele também tem sido um dos principais. Sobre os autores mais recorrentes das nossas referências, nós temos Laporte, Gendrell, Iori e Vigo, que são internacionais, e os nacionais, Belviore, Supravenian e Pena e Cunha, que mostraram a contribuição brasileira sobre o nosso tema, o do PRV com frota heterogênea. Agora, realizando uma análise qualitativa, a gente percebe que Laporte e Vigo eles são considerados fundadores e difusores dos métodos heurísticos e exatos para o PRV, mesmo sem aparecer no portfólio final, o que eu tinha até comentado anteriormente. Eles estão correlacionados indiretamente, o que reforça que o nosso portfólio ele está ligado com a literatura clássica sobre o tema, sobre o PRV.
Então, mostra essa contribuição acadêmica no nosso portfólio final, porque o nosso portfólio final utilizou referências da literatura clássica, dos livros, né, que vem trazendo sobre a conceituação desses temas, e de forma indireta a gente traz nesse trabalho. Boa tarde, pessoal. Agora, finalizando a etapa de análise bibliométrica, nós temos a síntese da análise bibliométrica, onde foi possível observar que o portfólio ele reuniu artigos de grande impacto e que são reconhecidos por ter grandes citações e autores de referências. Nessa parte, a gente pode perceber também que os estudos mais antigos, eles já se consolidaram, enquanto os mais recentes, eles ainda têm baixo número de citações, mas eles também apresentam um potencial de influência no futuro. A presença em periódicos, ela tem um grande impacto e mostra a consolidação de métodos e abordagem sobre o tema abordado nesse artigo. A diversidade dos autores e também dos periódicos vai confirmar que o problema de roteamento de veículos de frota heterogênea, ele é um campo multidisciplinar e também está em grande passando para a etapa de análise sistêmica, onde nós vamos olhar para os estudos que foram selecionados no nosso portfólio final, de forma organizada e estruturada, onde a gente vai entender o que se passou e foi abordado em cada artigo e verificar a sua importância com o nosso tema de estudo, que é o PVE. O primeiro estudo analisado na análise sistêmica foi o estudo de Novaes e alguns colaboradores, em 2011, onde foi proposto uma forma de organizar as rotas de veículos. Esses veículos que precisavam de lidar com mudanças e variações durante o dia, por exemplo, como novos pedidos, atrasos ou também mudanças no trajeto. Esse modelo proposto por eles foi desenvolvido de maneira dinâmica de roteirização e que responde a imprevistos, como diz anteriormente, em relação às mudanças e atrasos que ocorrem literalmente no dia a dia. Como que eles fizeram isso? Eles utilizaram um simulador para gerar situações inesperadas e trazer essa questão mesmo repentina de mudança para poder colocar essa situação em algo como se fosse real, e utilizaram também um algoritmo genético para recalcular as rotas rapidamente e para que eles pudessem se ajustar a essas mudanças que poderiam ocorrer de forma repentina. Como resultados, esse artigo ele trouxe que o sistema foi mais eficiente para métodos fixos, o que garantia rapidez e pontualidade, e ele foi muito importante para mostrar que as soluções elas são adaptáveis, e quando elas são adaptáveis, elas são essenciais em ambientes estáveis e pode ser expandido para frotas heterogêneas, e isso faz com que aumente a sua eficiência. O trabalho de Zanetti e alguns colaboradores, feito em 2014, ele apresenta uma adaptação da meteorística GRASP como uma alternativa para otimizar o problema de roteirização de veículos aplicados ao contexto de e-commerce, buscando melhorar o desempenho logístico por meio da redução dos números de veículos e também da distância total percorrida. Essa pesquisa, ela parte do conhecimento de que o PVR é um problema NP difícil, e que isso, no comércio eletrônico, ele traz a necessidade de atender rapidamente a alta demanda que está por vir e torna imprescindível os usos de métodos heurísticos, que vão ser capazes de oferecer umas soluções de qualidade em um tempo reduzido. Como que eles fizeram isso? Eles tentaram diferentes combinações de construção de rotas e também buscaram um local, além do método DROP, para resultados. Eles tiveram um melhor desempenho na redução de veículos, mesmo que com um pequeno aumento na distância. Isso foi aceitável em relação a cenários de alto custo fixo. E a importância desse estudo para o nosso trabalho é que ele demonstra que os métodos heurísticos eles são eficazes em contextos de alta demanda, e eles também têm um grande potencial de adaptação para as frotas heterogêneas. O texto feito por Arpini e alguns colaboradores em 2015, ele abordou o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea que foi aplicado à logística de suprimentos de plataforma de offshore, que foi integrado também restrições de carregamento bidimensional, equilíbrio náutico e uma combinação que ainda não foi explorada na literatura.
Como é que eles fizeram isso? Eles consideraram diferentes tipos de navios, cargas não empilháveis e também tempo de viagem. E outra coisa que eles consideraram também foi o equilíbrio de peso. Eles tiveram um modelo integrando uma roteirização e uma arrumação de carga que foi mais próximo da realidade operacional que poderia. E uma importância que eles tiveram para o nosso tema de estudo foi que mostra a roteirização vai além de custos e também das distâncias. Eles também envolvem uma segurança e a viabilidade. O próximo trabalho do nosso portfólio final foi o trabalho de Kramer e alguns outros colaboradores em 2015, onde ele analisa o problema de roteamento de veículos assimétricos com a frota heterogênea limitada, onde foi aplicada em uma grande indústria de bebidas, com foco na redução dos custos de distribuição e também em determinadas rotas de distribuição, também comparar os resultados obtidos com os adotados pela empresa na época. A empresa ela possui uma frota de 37 veículos com capacidades distintas, sendo majoritariamente veículos terceirizados, e isso atendia cerca de 300 clientes por dia na região em que era voltada a empresa, que era na Grande João Pessoa. Como eles fizeram? Eles usaram algoritmos heurísticos, o ILS-RVND, que é alimentado com dados reais, tanto pelos Google Maps como por outras formas, mas principalmente o Google Maps, para mapear as distâncias. Eles tiveram como resultados uma redução média de 14% na distância percorrida e menor número de veículos usados, ou seja, eles diminuíram a quantidade de veículos que aquela empresa estava utilizando, ou seja, algo que poderia ser reduzido, que consequentemente reduz os custos e também as distâncias que eram percorridas por eles. E eles tiveram grande importância para o nosso trabalho, e a sua relevância é porque ele mostra uma aplicação real e ganhos práticos de heurísticas em operações complexas em relações a frotas diversificadas. Seguindo, nós temos o artigo feito por Oliveira e alguns outros colaboradores em 2016, onde ele avaliou a implementação de um espaço logístico urbano, que nós podemos chamar de ELU, para otimizar a distribuição de mercadorias no hipercentro de Belo Horizonte, Minas Gerais, utilizando uma frota composta por veículos de diferentes capacidades. Poderiam ter caminhões de 20 toneladas, caminhões menores de 5 toneladas e até triciclos elétricos. Essas análises foram em vários cenários, com e sem o ELU, e isso foi combinando diferentes tipos de veículos, isso na última milha. Esse trabalho, ele teve como estudo, foi essa questão do impacto do ELU na cidade de Belo Horizonte, com a utilização de frota heterogênea. E como que eles fizeram isso? Eles trouxeram essa comparação dos cenários, com e sem o ELU, testando diferentes dados. Eles tiveram que o uso desse ELU, ele reduziu distâncias, melhorou a capacidade e diminuiu a concentração de CO2. E isso a gente trouxe o melhor cenário, né? Como utilizando caminhões mais os triciclos. A importância dessa utilização desse trabalho que trazia a questão da análise do espaço logístico urbano foi mostrar como a integração de veículos de diferentes portes, como eu trouxe exemplos de diferentes toneladas, ele traz eficiência econômica e ambiental, reforçando o papel estratégico. Seguindo com o trabalho feito por Arpini em 2017, onde ele apresentou uma revisão sistêmica da literatura sobre o problema de roteirização de veículos capacitados com restrições de carregamento bidimensional, que é uma variação do PVR em que, além da definição de rotas, é necessário planejar a forma com que a carga será disposta dentro do veículo, respeitando o espaço físico e disponível que há presente nele. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar e classificar as abordagens, os métodos e também as aplicações que são utilizados para resolver esse problema, que é muito relevante para o setor, onde o formato e as dimensões dos produtos influenciam diretamente a capacidade dos transportes.
como por exemplo na indústria de móveis. Então essa parte é muito importante porque a forma que os produtos são distribuídos no meio de transporte vai fazer com que ou você possa carregar uma quantidade eficiente de produtos, ou que se você não souber administrar e estabelecer onde vão colocar e a forma como vão colocar esses produtos vão ser distribuídos dentro do veículo, você não consegue fazer o transporte de muitos veículos e assim você pode perder a eficiência. Isso também leva em consideração de que os volumes dos produtos também vão influenciar bastante no seu transporte. E isso foi o que eles estudaram. E como que eles fizeram isso? Eles classificaram as abordagens em heurísticas, metaheurísticas, métodos exatos e híbridos, e isso foram aplicados entre 2007 e foram que eles identificaram que as aulas heterogêneas aumentam a complexidade e também exigem estratégias mais sofisticadas para que isso possa ocorrer de forma eficiente. Por que a gente considera esse trabalho importante? Ele vai reforçar que em cenários reais é preciso integrar a roteirização e também a arrumação da carga, ampliando o que a gente pode ver, que são as pesquisas futuras e o seu conhecimento para elas. Então esse trabalho é muito importante porque a forma em que os produtos vão ser armazenados para a sua distribuição vai influenciar grandemente na quantidade e na eficiência dos produtos que você transportar. Assim, no nosso último trabalho, assim analisado nessa etapa de análise sistêmica, que foi feito por Santos em 2024 e outros colaboradores, onde esse estudo ele apresenta uma aplicação prática do problema de roteirização de veículos para a otimização de entregas em uma distribuidora de bebidas, que é localizada no Rio de Janeiro. Essa pesquisa, ela partiu da constatação de que a empresa, ela enfrentava custos elevados e tinha uma baixa eficiência logística devido à sua definição empírica das rotas. Eles também não tinham uso de ferramentas computacionais adequadas para otimizar as suas rotas e o trabalho. E o objetivo desse estudo, ele foi demonstrar como a utilização de um spreadsheet Solver pode contribuir para reduzir distâncias percorridas e também melhorar a organização das entregas e assim trazer uma melhor eficiência para a empresa e representando também um exemplo de aplicação direta de um PVR em um contexto de distribuição na realidade, nos dias atuais. Como que eles fizeram isso? Eles utilizaram um Excel Solver para minimizar distâncias e também organizar entregas, tiveram como resultado a redução dos custos da empresa em 6,72% na questão da distância percorrida e melhorar também o aproveitamento das suas rotas. E a importância dele para o nosso objeto de estudo desse trabalho é que ele demonstrou que até as ferramentas mais simples, eles podem fazer ganhos expressivos e também fazer uma solução acessível para pequenas e médias empresas. Por meio de todo o decorrer do estudo, a gente pode considerar que a revisão mostrou que o problema de roteirização de veículos com a frota heterogênea ainda possui poucas pesquisas recentes, concentradas principalmente em 2011 e 2017, o que evidencia que há uma lacuna a ser explorada. E os estudos que foram analisados, eles abordam temas em diferentes contextos, como e-commerce, operação de offshore, transporte urbano sustentável e distribuição de bebidas, utilizando em sua maioria heurísticas e metaheurísticas que são capazes de lidar com a complexidade do problema. E quando a gente fala da heterogeneidade da frota, apareceu tanto como um desafio na questão de que faz com que aumente a complexidade das soluções e também apareceu como uma oportunidade, porque pode oferecer a flexibilidade e melhorar também a adaptação das necessidades reais das práticas também que foram relatados nesse artigo, eles foram expressivos, incluindo também a redução de distâncias percorridas, do número de veículos utilizados, dos custos operacionais e até mesmo benefícios ambientais. Porém, ainda existe um espaço para avançar na integração de múltiplas restrições, como janela de tempo, arrumação de carga, segurança e também sustentabilidade, tornando os modelos mais próximos da realidade operacional. Por fim, conclui-se que o problema de roteirização de veículos de frota heterogênea é um campo bastante relevante e promissor, tanto pela sua importância acadêmica quanto pelo seu potencial de aplicação prática, oferecendo oportunidades para novas pesquisas
e inovações tecnológicas, que são voltadas para a melhoria do planejamento de rotas e também da eficiência logística.